Bom dia, amados irmãos, irmãs, que a paz do Senhor esteja com cada um. Novamente, cá estamos para a continuidade dos nossos estudos, com a graça de Deus, meus irmãos. Graças ao Senhor estamos aqui, que Ele seja louvado. Abram as suas Bíblias, Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. A partir do versículo 14, a última carta às igrejas da Ásia Menor. Carta à igreja de Laodiceia, capítulo 3, a partir do versículo 14. Fecharemos aqui essa parte, depois já entraremos na visão de João. E a visão de João, algumas perguntas nós podemos fazer. Por que vem logo uma visão do transcendente depois de uma série de cartas escritas? Cartas que vêm no sentido de corrigir erros daquelas igrejas, de algumas delas, e de motivar a perseverança de outras delas. E logo depois dessas cartas, então, que estão ambientadas, contextualizadas, ou seja, estão corrigindo ali situações pontuais daquelas igrejas, obviamente que não para ali, mas também nos corrige. Mas por que logo após vem então uma visão do transcendente, né, do maravilhoso, do trono de Deus? Porque a partir aqui do capítulo 4 nós teremos essa visão no sentido de que João verá como Deus é poderoso para dar força aos seus fiéis para perseverar, e de que Ele é poderoso para vencer o dragão e a Babilônia. Logo, quando nós temos essas cartas às igrejas e depois vem essa visão do transcendente, é como se Jesus, ali a partir dessa visão, estivesse falando assim para as igrejas: tudo que vocês estão enfrentando é possível de ser vencido. Todas as correções que vocês têm de fazer é possível de serem feitas. Toda a perseverança que vocês são instadas a continuar a viver, é possível de continuar a ser vividas. Por quê? Porque o Cordeiro vence. Porque Deus é poderoso. Porque Deus é maravilhoso. Então mostra todo aquele aparato espiritual e o poder de Deus. Olha só, nada mais, nada menos a força da vitória dos crentes estão aqui. Então, não esmoreçam, não parem, não desanimem, mas continuem. Versículo 14, acompanhe a leitura. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Laodiceia
era uma igreja que era uma rota para onde afluía toda a logística comercial da região da Ásia Menor. E em face disso, por exemplo, Laodiceia se tornou um grande centro bancário. Então era uma cidade muito famosa, de fato rica, abastada. Ela tinha a famosa lã negra, roupas suntuosas, bonitas e belas saíam dali. Por ela estar naquela região que nós chamamos da região da Lídia, onde se encontravam também, por exemplo, Sardes e Filadélfia, ela sofreu com aquele terremoto do ano 17. Lembram do terremoto que eu citei aqui do ano 17, que a cidade da Filadélfia foi devastada e o Império Romano precisou ali vir com socorro, ajudar na reconstrução. Filadélfia foi a que mais sofreu nesse terremoto de 17, porque a sua cidade é construída sob uma falha sísmica. Também acometeu Sardes e, por exemplo, Laodiceia. Laodiceia, nesse terremoto de 17, ela foi ajudada também. Mas, no ano 60, ali algumas décadas depois, outro terremoto acometeu a região, esse mais especificamente ali na região de Laodiceia. Contudo, Laodiceia não precisou de ajuda na reconstrução neste último terremoto de 60. Por quê? Porque já era uma cidade rica, já era uma cidade abastada. Olha só, vamos notando aí como que o contexto da cidade vai depois estar alinhado com tudo aquilo que nós temos como conteúdo da carta. Logo, o império foi ajudar, porque, como de costume, as cidades eram devastadas, o império que está acima vai ajudar a reconstruir. Laodiceia ela recusa a ajuda do império. Ela se reconstrói e mais, ela inclusive ajuda as cidades vizinhas para reconstruir as suas cidades. Então veja, logo aqui nós percebemos que Laodiceia é uma cidade autossuficiente. E essa autossuficiência vai descer a espiritualidade daquela comunidade de Laodiceia. Essa é a igreja mais repreendida que nós temos, talvez por isso tenha ficado por último lugar. Ela não recebe elogio nenhum, pelo contrário, repreensão e repreensão das mais severas, que também não está vinculada a nenhuma ameaça externa. Ela não recebe, ela não está errando e pecando por conta da perseguição romana, gentílica, e nem por conta de pressão judaica. Ela peca por algo que emerge do seu próprio coração, tal qual Sardes. Se a gente pegar Sardes e Filadélfia, a raiz do pecado é a mesma, é aquela que emana do próprio coração, mas Laodiceia ainda é potencializado, ainda é maior do que Laodiceia, do que Sardes, desculpe. E aí nós temos ali a primeira atribuição de Jesus, né, ao anjo da igreja em Laodiceia. Escreve: estas coisas, como de costume a estrutura das cartas, sempre vem a atribuição a Jesus primeiro. Vamos ver como essa atribuição se encaixa dentro do contexto da igreja. Estas coisas diz o amém. Aqui nós temos um artigo definido antes da expressão amém. Amém é uma expressão que significa em verdade, verdadeira. Por exemplo, todas as vezes que nós temos no discurso de Jesus, em verdade vos digo, quando a gente vai lá para o grego, é amém, amém. Amém, amém, te digo. Em verdade te digo. Amém. A palavra amém significa em verdade. É uma afirmação. Verdadeiramente, é quando nós confirmamos aquilo como certo, como de fato genuíno. Quando nós temos aqui o artigo definido, então, antes dessa expressão, o artigo a caracteriza.
como o verdadeiro, o genuíno. Tanto que depois é repetido, fiel, testemunha, fiel e verdadeira testemunha. Mas ali o verdadeira que vem depois do fiel é uma outra expressão, não é o amém. Este amém, ele faz alusão a um texto lá do Antigo Testamento, Isaías capítulo 65, vamos lá? Capítulo 65, versículo 16. Primeiro livro aí dos profetas. Isaías capítulo 65. Versículo 16. Olha lá. De sorte que aquele que se abençoar na terra, pelo Deus da verdade. Aqui embora hebraico, é a mesma noção que nós temos lá do o amém de Apocalipse. É que se abençoará aquele que jurar na terra, pelo Deus da verdade se jurará. Ou seja, João, por meio da visão aqui dada por Jesus Cristo, atribui Jesus como figura divina. Ele é a figura divina, ele é o amém, ele é o verdadeiro. A testemunha fiel e verdadeira. Ele é o verdadeiro e fiel testemunha e verdadeira. Aqui há uma ênfase. Fiel testemunha e verdadeira significa que Jesus, ele é o padrão a ser seguido. Ele é o grande modelo a ser observado. O princípio da criação de Deus. E aqui, princípio da criação de Deus não tem nada a ver com a ideia de que Cristo é a primeira criatura criada, o primeiro ser criado. Aqui, criação de Deus é a mesma referência que nós temos lá em João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era... E lá João capítulo 1, versículo 1, faz alusão a qual texto do Antigo Testamento? Gênesis capítulo 1, versículo 1. E no princípio criou Deus os céus e a terra. O que é este princípio? Eternidade. Este princípio, que é a mesma expressão que pode ser traduzida ali por exemplo, por soberano, por governante, por origem de todas as coisas. Na origem criou Deus os céus e a terra. Na origem era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, aqui é uma reafirmação de que Jesus Cristo é eterno e participante da criação. Como nós temos ali o texto que eu deixei como link para nós, Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. A partir do versículo 15 diz assim, ó: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo o que foi criado por meio dele. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Esse texto reafirma que sem Jesus Cristo nada do que nós temos haveria de existir. Ou seja, é por causa de Cristo que todas as coisas existem. Todas as coisas existem por meio dele, logo ele é antes da criação. Jesus Cristo é aquele que está no princípio, na eternidade, junto com a pessoa do Pai e do Espírito Santo, a Santíssima Trindade ali, desfruta da eternidade. Quando nós temos, então, essas duas expressões, o amém, que é aquele que é a palavra final para todas as coisas, é aquele que é o verdadeiramente genuíno, e o princípio, aquele que está desde a eternidade, é o que nós temos afirmado ali no capítulo 1, ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. Jesus Cristo, ele é governante sobre tudo.
sobre todas as coisas. Se Ele é governante sobre todas as coisas, todos a Ele devem se submeter. O que acontece com a igreja em Laodiceia? Eles são autossuficientes. Ou seja, as atribuições que nós temos a respeito de Jesus é para mostrar: Jesus é o único autossuficiente. Jesus que não precisa de nada para se sustentar. Jesus é aquele que não precisa de nada para se mover. Ele é independente, Ele é autossuficiente, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente por ser Deus, Ele é governante, soberano sobre todas as coisas, Ele é a origem de todas as coisas, Ele é o final de todas as coisas, portanto, Ele é o detentor do poder. Não são vocês que se acham autossuficientes por causa de serem abastados, de serem ricos. Jesus é o soberano sobre todas as coisas. Há uma frase conhecida de Abraham Kuyper que diz: não existe 1 centímetro qualquer em toda a existência do universo ao qual Cristo não possa clamar: é meu. Tudo é dele. Confronta a ideia de suficiência que aquele povo tem nas suas próprias forças, nos seus próprios recursos, na sua própria capacidade de reconstruir, de conduzir a sua história. Ora, se dinheiro não dá essa noção para nós mesmos. Dinheiro dá senso de poder, meus irmãos. O dinheiro dá senso de autossuficiência, de forma que a gente não mais procura. Eu nunca tive essa sensação, porque eu nunca tive dinheiro, mas eu acredito que dê. Quem nunca deitou a cabecinha no travesseiro lá e não sonhou que, sendo aí agraciado com altas quantias de recursos monetários e podendo fazer tudo o que imagina? Se num sonho eu tenho senso de poder com o dinheiro que eu nem tenho, que nem existe, você imagina se tivesse? Então, com pouco dinheiro a gente já se sente autossuficiente, com um pouquinho de dinheiro que a gente que nós temos, nós já nos sentimos autossuficientes. Imagina se tivermos autos. Então, confronto essa comunidade que se acha poderosa em si mesma, tal qual a cidade. Tudo bem até aqui, meus irmãos? Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, a expressão já por demais reforçada aqui. Jesus conhece absolutamente tudo. Então nada do que existe foge ao conhecimento de Deus. Nada, absolutamente nada. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. O problema aqui, meus irmãos, embora ele diga lá que no versículo 16, assim porque és morno, mas o grande problema, o foco aqui não é no ser morno, o foco aqui é no quente e frio. Quantas vezes é repetida a expressão quente ou frio e quantas vezes é repetida a expressão morna? Olha lá. Conheço as tuas obras que nem é frio ou quente, uma vez. Quem deras fosse frio ou quente, 2 vezes. Assim porque não és morno, porque és morno, uma vez. E nem és quente ou frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Quantas vezes é repetida a expressão quente ou frio e quantas vezes é repetida a expressão morno? 3 vezes a expressão quente ou frio, uma vez a expressão morno. Ou seja, qual é a ênfase aqui? Qual é o problema aqui? Não ser frio e nem quente. Este é o problema. Não ser frio e nem quente. Porque veja só, quando nós olhamos para esse texto e durante a história, e aqui a gente não faz juízo de valor sobre a piedade do coração daqueles que fizeram esse tipo de aplicação, de forma nenhuma. Deus e o Espírito Santo aplicam da forma como Ele bem quer a palavra do Senhor, porque eu também posso cometer equívocos, mas pela graça do Senhor Ele
extirpa esses equívocos dos corações de vocês e aplica aquilo que Ele quer que seja aplicado. Mas durante muito tempo se percebeu essa questão de quente ou frio no sentido de temperatura de espiritualidade. Mas o que nós temos aqui não é uma questão de temperatura de espiritualidade, ser frio espiritualmente ou ser quente espiritualmente. É uma questão de espiritualidade, sim, mas espiritualidade no sentido de operância e inoperância. Ou seja, não é a questão de ser frio. Jesus não deseja que sejamos frios espiritualmente ou quentes espiritualmente. Ele quer que nós sejamos operantes espiritualmente. Porque olha só, quando nós temos aqui no versículo 15, quem dera, isso aqui é uma interjeição, quem dera. Eu até coloquei na nota de rodapé do material que eu mandei para vocês lá. O que essa interjeição, ela significa? Alguém deseja que algo que não aconteceu tivesse acontecido. Ou algo que provavelmente não será feito, tivesse sido feito. Ou seja, é um apelo. A interjeição evoca um apelo. É Cristo dizendo assim, eu desejo que vocês sejam frios e desejo que vocês sejam quentes. E aí, se a gente olha isso no sentido de temperatura espiritual, que sentido faz Jesus desejar que nós sejamos frios espiritualmente? Não faz sentido nenhum. E aí nós temos, e por que eu falo, eu não faço juízo, não é fazendo juízo de valor sobre a piedade de ninguém, porque há estudiosos que caminham nesse sentido, pregadores, provavelmente muitos, eu posso ter feito isso durante a minha caminhada, não me lembro, mas posso ter feito, de ter feito esse tipo de aplicação. Mas, por exemplo, Kistemaker, que é um estudioso famoso, ele segue esse caminho, ele diz que Jesus deseja que ou a pessoa seja fria espiritualmente, porque ela pode ser aberta ao Evangelho e que seja quente, mas assim não faz o menor sentido. Uma vez que quando a gente olha, por exemplo, para o Evangelho de João, por que o Evangelho de João é escrito? Para que creiam. Aqui é no sentido de operância e inoperância espiritual, porque é uma metáfora que está ligada ao contexto da cidade. Laodiceia não tinha fontes de águas, ou seja, ela precisava trazer águas de outros lugares. E nós temos nas cidades vizinhas, por exemplo, Colossos e Hierápolis. Colossos era uma fonte de água fria. Hierápolis, fonte de águas termais, quentes. Águas frias. Águas frias são operantes, por quê? Elas são úteis, por quê? São potáveis, refrescam. Ou seja, ser frio é ter utilidade. Águas termais quentes, elas têm propriedades terapêuticas, curativas. E quando nós falamos de um centro forte de medicina, como por exemplo era Laodiceia, importante. Ou seja, a água quente ela é útil, ela é operante. O que Jesus está dizendo é, eu desejo que vocês sejam operantes espiritualmente, frios ou quentes, mas como vocês não são mornos, estou a ponto de vomitar. Então pensa, alguns vão dizer, isso tem caído por terra com pesquisas recentes, mas o que eles vão dizer a respeito do sistema hidrográfico da cidade de Laodiceia? Eles, como não tinham fontes, eles precisavam trazer águas de outros lugares. Então eles tinham aquedutos, um sistema muito eficiente de aquedutos que traziam águas dessas regiões. Alguns, antigamente, diziam que por conta da logística e da distância, as águas quentes chegavam mornas e as águas frias chegavam mornas. E não se servia para nada. Já tentou tomar água morna? É terrível. Né? E para fins terapêuticos também não tem muita serventia. Mas estudos mais recentes, arqueológicos, vão dizer que não, que a qualidade da água de Laodiceia era muito boa.
não muda a interpretação, porque de fato a água morna é ruim, se ela existisse ali ou não. Eles sabiam que boa era a água quente, que boa era a água fria, mas que não operante e não útil era a água morna. Então a metáfora continua do mesmo jeito. Então não é a respeito de temperatura espiritual, ser frio espiritualmente ou ser quente espiritualmente. É de ser operante e útil na sua espiritualidade. Desejo que vocês sejam frios, úteis, nesse sentido, de matar a sede, de serem potáveis com relação ao Evangelho, de serem refrescantes com relação a toda a situação do mundo. Espero que vocês sejam quentes, com a sua utilidade curadora do Evangelho. Tá bom? Então não é a respeito de ser frio espiritualmente nem quente, é a respeito de ser operante ou inoperante, útil ou não útil. E muitos aqui, por exemplo, quando chega o tempo de eleição, começam a olhar para um texto desse aqui e falar bobagem, né, meus irmãos? Porque aí tem lá as pessoas que não escolhem nenhum lado político aí, nessa ideologia. Aí eles vão dizer, você é morno, hein? Não é frio e nem quente, né? Está em cima do muro. Jesus vai te vomitar. Falou, olha que ele está quase vomitando vocês, hein? Porque aí se eu perguntar, tá, mas então eu devo ser o quê? Frio ou quente? Aí ele vai dizer o lado dele, né? Se eu dizer o outro, eu vou para o inferno também do mesmo jeito. Então vê como é que não faz sentido? Isso aqui é uma crítica política? É, mas diferente. É uma crítica política, Apocalipse é uma crítica altamente política. Lembra-se da guerra Babilônia e Nova Jerusalém? Babilônia querendo incutir o seu sistema humano para corromper e para seduzir. É uma crítica política num sentido completamente contrário. Aqueles que estão mornos, que é a própria igreja de Laodiceia, são aqueles que estão se vinculando à política. Política do sistema humano. Não que a política é ruim por si só, mas estão se devotando à política da Babilônia. Por isso que eles estão perto de serem vomitados. Eles não fazem mal para as ideologias romanas e nem estão fazendo mal e sendo ameaça para os judeus. Eles não estão sendo perseguidos pelos judeus nem pelos romanos. Ou seja, a mensagem deles não está incomodando nem judeus e nem romanos. Logo, o que está acontecendo? Eles estão se alinhando ao sistema humano ideológico da Babilônia, do Império Romano do primeiro século. Sendo neutros, então eles se fortalecem. Oi? Sendo neutros, eles se fortalecem. Sendo neutros aqui, o ser neutro, nesse sentido de não se alinhar, é o ser frio e quente. É você não se alinhar. Você se alinhar aqui é o ser morno. Entendeu? Quando nós nos alinhamos a determinados sistemas e os colocamos como esperança para nós, nós estamos sendo mornos. Porque nós estamos colocando uma esperança em cima de algo que não é para ser colocada a esperança. A esperança é para ser colocada em quem? Naquele que é o Amém, naquele que é o princípio da criação. Não significa que nós não devamos ter as nossas opiniões e as nossas preferências. Isso é natural que isso aconteça, todos nós temos. Nós não somos neutros com relação a isso, a demonstrar opiniões e preferências. O que não pode acontecer é essas coisas tomarem lugar de prioridade nos nossos corações. Porque vez ou outra, ou muitas vezes, os sistemas humanos se chocam com os sistemas de Deus. Por mais que eles tentem se assemelhar, eles não conseguem dar conta disso. Porque ninguém dá conta de ser o que o reino é. Porque o reino é algo transcendente. A visão do trono de Deus é algo maravilhoso, é algo inalcançável de ser copiado por aqueles que tentam implantar os seus sistemas aqui e agora. Logo, não é uma crítica à temperatura espiritual, mas operância ou inoperância. Ficou claro? Ficou clara essa questão? Deu para compreender? Pode falar, meu irmão. Não entendi.
Aham. Exatamente. Aham. Aham. Foi prodígio, hein? Ó. É. Que bênção. Aham. E é isso mesmo. Ser quente e frio é estar com Cristo aqui. Ser morno é não. Então ele deseja que nós sejamos quentes ou frios. Ou seja, que nós sejamos operantes. Que nós dependamos dele. Que nós tenhamos propriedades de refrescância, de serem potáveis, de serem os que levam à cura e os processos terapêuticos do Evangelho, né? Basicamente. Terapêuticos transformadores, né? Redentores do Evangelho. Assim, porque és morno e nem quente, e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É uma repreensão severa mesmo. Jesus está olhando para aquela igreja. Jesus não fala, não são críticas sempre ou correções individuais. É sempre no sentido de comunidade. É como se Jesus estivesse olhando para aquela igreja e dizendo: eu vou vomitá-los da minha boca. Náusea é uma coisa repugnante, não é, gente? A gente sente náusea quando a gente se depara com algo que nos enoja, que nos fez mal, com um cheiro horrível. É isso que Jesus está falando que está acontecendo com aquela igreja. Está cheirando podre. Está chegando, ou melhor, está se evidenciando de maneira nojenta. Mas é rica. Se veste com a lã preta mais bela de toda a região. Tem a melhor escola de medicina da região. Potencializou o uso do colírio para os olhos, por sua famosa escola de medicina, Laodiceia. Podre. Olha como é duro, meus irmãos. Aqui há duas imagens fortíssimas, a próxima nós veremos adiante. Mas essa primeira aqui já é. Pensa enquanto você sente náusea. O que te faz sentir náusea? É isso que Jesus Cristo está falando que era aquela igreja. Pois dizes, aqui vai chegar o grande problema da igreja. Pois dizes, sou rico e abastado. Ou seja, sou autossuficiente. Ou seja, sou dona de mim mesmo, de mim mesma. Ou seja, sou senhora sobre a minha história. Não preciso da ajuda do império, que quis me ajudar aqui a reconstruir a cidade. Não preciso. E não preciso sequer de Deus, porque tenho dinheiro e sou abastado. Olha lá, não preciso de coisa alguma. Sou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Mas aí vem a constatação do Senhor. O que ele constata? É infeliz, miserável, pobre, cego e nu. E pensar, é triste, não é, meus irmãos? Mas e pensar que nós não estamos isentos disso.
Quantas vezes nós, ao invés de sermos aromas suaves, somos como esgoto, cheirando podre ao nariz do Senhor. Quando deixamos de ser operantes, estamos mortos. Quando deixamos de estar em Cristo, estamos mortos, podres, destruídos. Ou se está em Cristo e na vida, ou se está fora dele e podre, morto, destruído. E mesmo nós, alcançados pelo Espírito do Senhor, muitas vezes flertamos com esgoto. É para nós essa palavra, meus irmãos. Ela não morre em Laodiceia. Ela não morre em Laodiceia. Ela é uma repreensão para cada um de nós que, ao invés de assumirmos Cristo como de fato nosso Senhor, queremos andar com as nossas próprias pernas. Queremos pegar o controle da mão do Senhor. Eu não sei quantos aqui assistiram um filme, já um pouco antigo, chamado Clique, onde a personagem ali do ator principal, ele tem um controle em que ele pode controlar a história dele. Ele vai para o futuro, vai para o passado, em todos os caminhos que ele toma, dá ruim no final. Porque Deus sabe melhor do que nós mesmos aquilo que é suficiente, necessário e bênção para cada um de nós. Não precisamos nós querermos tomar o controle da existência da mão de Deus e guiar os nossos passos. E muitas vezes nós fazemos. Quebramos a cara. Nós queremos ser autossuficientes muitas vezes. Nós queremos ser independentes do Senhor. E a independência leva à morte. Se Dom Pedro II gritou independência ou morte, a gente grita independência e morte. Pode falar, minha irmã. Uma experiência assim, bem simples, uma coisa assim bem, simples mesmo. Eu tinha muito medo de dirigir. Eu fui tirar carta com 30 anos. E eu passava na escola, as minhas mãos suavam. Sabe aquele medo? Aham. Mas houve um momento que eu tinha necessidade, que eu tinha as crianças pequenas, e eu tinha o ser que era o carro, né? Louvava a Deus por isso, mas era coisa assim, na garagem, e eu ficava na frente da minha casa de ônibus, e eu ficava com as crianças embaixo do guarda-chuva, aquela chuva esperando o ônibus chegar, e eu tinha um privilégio que eu voltava na frente da minha casa. E sofrendo com aquilo, depois de chegar tarde do trabalho, tinha que passar em mercado com as duas crianças, um dia eu decidi. E eu falei para Deus, assim, e eu tenho isso como uma vez, não que eu seja, não, mas por Deus. Mas eu dependi tanto de Deus para ter essa carta, mas tanto, porque eu comecei assim a perceber que de mim é um Deus, mas o tanto medo que eu tinha, eu passando por ele, medo de mim, pessoal. E eu falava assim para o senhorzinho, que era o meu instrutor, até ele ficou assim, ele fazia assim. Aí eu falei para ele era brincalhão, ele falou, esse tipo é tanto que as mulheres fream, sabe? Eu faço assim, seu Valdomiro, eu já tenho medo de dirigir, o senhor fala isso, eu quero aprender a dirigir, eu falei para mim, ir até da minha casa, eu morava no bairro Casal Amora, ali próximo à Marginal. Aham. Pela Marginal, eu quero parar em frente à casa da minha mãe, eu quero dirigir só esse pedaço. Aí ela falou, você quer andar nos trilhos? Eu falei, como se fosse um trem. E eu pedia para Deus, eu lembro, isso ficou como irmão, ficou plantado no morro frio, foi esse medo. Aham. Eu vou a crer mais. Olha que interessante. É. Deus usa. E eu falava, Jesus, dirige por mim. Eu não tenho essa capacidade, não tinha mesmo, eu não tenho. Uhum. Depois que eu fui me soltando mais, claro que hoje eu sou resília, né, gente? Você desculpa aí, né, as mulheres, um pouquinho sendo mulher.
Mas eu me lembro dessa dependência. É. Foi assim, ao extremo. Aham. Eu queria dirigir de um ponto ao outro só. Eu tinha medo de fazer a curva, saber na esquina quem que eu ia encontrar, o que eu fazia depois, pensava em pouco. Foi assim, e isso deveria ser em todas as áreas da vida, né? E sempre, né? Não necessariamente por medo da dependência, mas por reconhecer sem ele. Submissão porque ele é a origem de todas as coisas, ele é o início e o fim de todas as coisas, né? Quando a gente tem medo, a gente acaba sendo levado a esse senso, né? Mas muitas vezes é naquilo que nós somos especialistas que nós deixamos de depender, né? Eu lembro que eu orava, não quero desconfiar muito em mim, É, quero confiar no Senhor. é perigosíssimo, é perigosíssimo. Estou rico e abastado e não preciso de nada, mas é miserável, infeliz, pobre, cego e nu. É uma constatação duríssima aquela igreja, que pensa ser abastada e é aos olhos dos homens, mas diante de Deus está destruída. Destruída, olha só. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado. Você tem ouro aos montes, mas eu aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Por que ouro refinado pelo fogo? Era uma imagem, é uma metáfora usada ali, usada, por exemplo, lá na primeira epístola de Pedro. Acho que eu deixei marcado como referência aqui. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 7, que fala que a fé passará pelo fogo e será depurada, tal qual o ouro. Já é uma metáfora usada, ou seja, é um ouro que passa pelo fogo. É um ouro límpido, sem detritos, sem sujeira. O ouro do Senhor é o ouro que nós necessitamos. E é um ouro que muitas, ou melhor, que não nos garante conforto material aqui e agora, físico aqui e agora, tal qual é a promessa do ouro, do recurso monetário, do dinheiro. Jesus está dizendo, o ouro que eu tenho para vocês, ele não é aquele que promete o conforto aqui e agora, até mesmo porque se eles se dobrarem a Jesus, o que eles enfrentarão será a tribulação. Que todas as igrejas aqui da Ásia Menor, quando se voltam para o Senhor, enfrentam tribulação. E é o que eu disse, se nós não enfrentamos tribulação, seja externa ou interna, alguma coisa está errada, porque naturalmente o espírito se choca com a carne. O nosso coração, a nossa natureza é marcada e manchada pelo pecado. O espírito que toma conta das nossas vidas, ele é contrário a essa carne. Então já há naturalmente uma guerra dentro de nós. Já há uma tribulação que nós enfrentamos, porque os nossos desejos são uns e o Senhor tem outros planos para as nossas vidas. No sentido de que a nossa carne deseja aquilo que é o melhor para nós aqui e agora, para nosso prazer, para a nossa satisfação e para o nosso contentamento, enquanto o Senhor está dizendo, eu sou a satisfação de vocês, eu sou o contentamento de vocês. Compre ouro de mim, aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Veja, eles são ricos, mas o Senhor já disse, são pobres e miseráveis. Se vocês querem se enriquecer de verdade, se dobrem a mim. Se dobrem a mim. Primeira Pedro, ele se refere a esse versículo que o senhor citou, como sendo, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro, perecível. Que eles tinham, né? Nós temos Perecível, exatamente. E mesmo curado pelo fogo, ainda assim, é perecível. Mas aquilo que nós encontramos no Senhor, de forma nenhuma. Vestiduras brancas para te vestires,
a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Lembramos que aquela cidade é famosa pela confecção da lã negra, uma lã bonita, suntuosa, como eu disse, né? Majestosa. Eles iam aparatados para a igreja, eles iam para as reuniões solenes, né? Não a igreja como nós a temos aqui, mas para as suas reuniões. Iam lá os homens, as mulheres, todos belos, diante do Senhor, nus, expressando a sua vergonha. Lembra de onde nós temos essa analogia de nudez e vergonha? Se lembram? Da onde? Do Éden. Do Éden, quando a humanidade peca e a maldição recai sobre toda a criação, o Senhor, como de costume, descia para andar com Adão e Eva, para estar em sua criação. E o Senhor diz, chama, né? E Adão se esconde. E o Senhor, por que você está escondido, Adão? Porque eu estou nu. Ou seja, ele se esconde porque ele está com vergonha da nudez. A igreja de Laodiceia, a comunidade de Laodiceia, embora aparamentada, com belas roupas, está nu, coberta de vergonha e não de tecido. Ou melhor, coberta de tecido e de vergonha também. Né? Aí, o contraste que Jesus usa da vestidura branca. Lembram-se que ele fala a outra igreja. Vocês andarão comigo de branco. A igreja de Sardes, se eu não me engano. Isso, lá, versículo 5 do capítulo 3. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas. Significa ali, dentro do contexto judaico, a santidade, a pureza. Dentro do contexto romano, a vitória. Em contraste às realizações humanas. Quais as realizações humanas? Ter o ouro, ser um grande centro bancário, ter riquezas e recursos, realizações humanas, a criação ali a confecção do tecido bonito e belo, realizações humanas, e outra realização humana, a produção do colírio, né? Uma pomadinha que eles tinham lá, que servia para fins terapêuticos aos olhos. E aí ele vai trazer a outra repreensão, olha lá, e colírio, ou seja, compre de Jesus, de mim, ouro, vestiduras brancas e colírio. Está dizendo, ó, o colírio que vocês têm, vocês enxergam, mas vocês estão tudo cego. Vocês pensam que enxergam, mas não estão enxergando nada. A fim de que vejas, pode falar, irmã. A riqueza, o ouro procurado seria a riqueza espiritual, né? Esse sim. É se devotar a Ele, é ser submisso a Ele, é ter nele a riqueza. O ouro refinado aqui é o próprio Jesus. A riqueza é o nosso Senhor. Porque a nossa pobreza ou riqueza aqui, ela é de fato passageira, mas o ouro que nós temos no Senhor, a riqueza que nós temos em Cristo, ela é eterna, ela é perene, ela é maravilhosa. Jesus os confronta naquilo que eles mais sabem fazer, naquilo que eles têm de recurso, naquilo que eles têm de confecção de tecido, naquilo que eles têm de produção de pomada medicinal para os olhos. Realizações pessoais, humanas, a parte de Cristo, não tem validade nenhuma para a eternidade. Realizações humanas, por mais belas que sejam, por mais úteis que sejam para o aqui e agora, a parte de Jesus não servirão para absolutamente nada. Nada.
É um centro altamente importante, Laodiceia. Para o primeiro século, relevantíssima, com a sua exportação no setor têxtil, com a sua produção de produtos medicinais, o colírio, com a sua riqueza a ponto de ajudar os que estão ao redor a se reconstruírem, não vale de nada, porque está à parte do Senhor, porque isso é a grande satisfação deles. Eu repreendo e disciplino todos quantos amo. Olha só, que palavra maravilhosa, meus irmãos. Eu enviei um vídeo para vocês lá no WhatsApp do nosso grupo do Apocalipse, onde eu falo um pouco a respeito de um texto lá de Jeremias, onde eu trabalho a questão de que, mesmo que nos acheguemos ao Senhor por meio da dor, é amor, na verdade, no fundo. Porque se nós somos compelidos à dor, é porque, e isso no sentido de nos voltarmos em arrependimento a Deus, é porque Ele nos ama. Então aquela frase, se não for por amor, é pela dor. Na verdade, se não for por amor, vai por amor que impele a dor, que leva a dor, que conduz à dor. Mas no fundo é sempre amor. É sempre amor. Porque é disciplina. A condenação vai ser movida. É lógico que Deus não se desvencilha dos seus atributos. Ele é santo, Ele é justo, Ele é amoroso, Ele tem ira. Todas as coisas estão ali. Ele não consegue falar, vou tirar o amor e agora só vou agir com ira. Mas o que será expressado, por exemplo, na condenação, é com base no fundamento da sua ira, porque lá não haverá mais chance. Quando Cristo voltar finalmente, plenamente, já não haverá mais oportunidade de arrependimento lá. A oportunidade de arrependimento é quando nós estamos aqui. Tanto nós que estamos em Cristo Jesus e porventura erramos e somos compelidos ao arrependimento, e aqueles que não estão em Cristo, são considerados os ímpios aqui no texto de Apocalipse, eles são chamados também ao arrependimento, porque Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. Veja que é uma igreja, são pessoas pobres, miseráveis, infelizes diante do Senhor, cegas e nuas, o Senhor ainda as ama, porque as corrige. Se nós estamos sendo corrigidos pelo Senhor, nós devemos nos alegrar, porque Ele não nos deixa, não nos deixa nos perdermos em nós mesmos, nos nossos próprios desígnios, nos nossos próprios planos, nos nossos próprios projetos, no nosso próprio egoísmo, na nossa própria soberba. É por causa disso que Ele nos corrige, porque Ele está dizendo, você está sendo soberbo, arrepende-te, olha onde caíste e volta ao primeiro amor. Laodiceia é comparada à Babilônia. Se a gente vai lá para o capítulo 18 de Apocalipse, 18 capítulos, versículo 7, a respeito da Babilônia, diz assim, o quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma, estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. A confiança de um sistema que logo a Babilônia, que tem, por isso que embora a Babilônia ela adentre lá à frente apenas aqui em Apocalipse, ela é uma das personagens principais já desde o início. Por isso que na nossa introdução que eu trouxe, nas duas introduções que eu trouxe antes de entrarmos no conteúdo de Apocalipse, eu nos chamei a olhar para a Babilônia, porque ela está no centro dessa trama também. É a Babilônia, Nova Jerusalém, é o dragão, é o cordeiro, são os ímpios, os fiéis. Está tudo no centro dessa trama. O espírito da Babilônia já está aqui em Laodiceia. Quando nós dizemos, estamos sentados como reis, senhores da nossa história, não precisamos do Senhor, estamos exprimindo espírito babilônico. Quando nós dissemos hoje, estou sentado no poder das coisas que eu realizei, nas conquistas do meu próprio trabalho,
estamos tendo espírito babilônico. E essa também é uma referência lá ao próprio Israel, quando a gente olha lá para Oséias. Oséias capítulo 12 está aí na referência. Oséias capítulo 12, versículo 8. Profeta Deus por meio do profeta chamando o povo ao arrependimento, e aí diz lá no capítulo 8, mas diz, contudo me tenho enriquecido e adquirido grandes bens em todos esses meus esforços. Não acharão em mim iniquidade alguma, nada que seja pecado. Meus esforços, percebe? Como as realizações estão vinculadas ao que a gente pode realizar ou não? E aí nós temos, por exemplo, hoje muitas pessoas que vinculam a riqueza ao ser abençoado. Por isso que eu falo, e nós temos essa mentalidade. Esses dias eu preguei, num dos textos de João, que eu preguei à noite, não me lembro se foi à noite ou de manhã que eu falei a respeito disso, eu acho que foi à noite, numa pregação, que nós medimos as pessoas, ou nos medimos como abençoados, pelas nossas conquistas. Então, se eu tenho um carro novo, olha, abençoado. Se eu tenho uma casa bonita, olha, abençoado. Troquei um sofá por um sofá melhor, olha, abençoado. E a pessoa que fica orando lá e tem sofrimento para conseguir colocar o necessário na sua geladeira, não é abençoada? E a pessoa que às vezes morre à míngua com fome, mas é fiel ao Senhor, mas por todas as condições desse pecado que envolve a esfera da existência, morreu à míngua, não é abençoada? E a pessoa lá que sofre para pagar um aluguel e nunca tem uma casa própria, precisa ficar pegando o ônibus a vida inteira, não é abençoada porque não tem um carro, porque não tem uma casa? Blasfêmia que nós cometemos, porque nós vinculamos, ainda que não declaremos, quando nós vemos alguém com um carro bonito, uma casa bonita, uma roupa bonita, nós falamos, ou pensamos, nossa, é abençoada essa pessoa, hein? Blasfêmia, gente. Blasfêmia, porque aqui Laodiceia anda com os melhores panos. Anda com a carteira cheia, se bem que o tamanho dessa carteira, até o documento é maior que ela. Ó. Pode falar, minha irmã. Oi? Eu não entendi essa última palavra que a senhora falou. Cristo entrou? No burrinho. Tá. É verdade. E aí nós temos as pessoas vinculando a pobreza à falta de fé e a riqueza à fé. Não é. Nós não medimos espiritualidade por meio daquilo que os olhos podem ver. A gente precisa se despir desse nosso preconceito, de pensar que a bênção está vinculada ao sucesso aqui agora. Exatamente. Não é assim. É abençoado aquele que está em Cristo, seja rico ou pobre, tenha ele casa ou não, tenha ele saúde ou doença, tenha ele muitos recursos ou pouco recurso, se ele está em Cristo, ele é mais do que bem-aventurado, independente da circunstância, porque em Cristo já não há mais condenação, porque o Espírito da vida nos livrou do espírito da escravidão da morte, né? Romanos capítulo 8, 1º e 2º versículo. Pessoa rica pode ser abençoada? Certamente, se está em Cristo. Pessoa pobre é abençoada? Certamente, se ela está em Cristo. Não é o status social que define, e nem as conquistas e realizações pessoais que definem bênçãos ou não do Senhor. Aí é claro, obviamente, a pessoa que tem muito recurso, ela pode olhar para tudo que ela tem e dizer: obrigado, Senhor, eu sou grato a Ti porque vem de Ti. Aí sim isso se torna uma bênção do Senhor. Do mesma forma que a pessoa pobrezinha pode
chegar e dizer assim, Senhor, eu sou grato, porque tudo que eu necessito é o Senhor, ainda que materialmente eu não tenha nada, ela é mais do que abençoada. E o Senhor repreende porque Ele ama. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. A disciplina é para o chamado ao arrependimento. Tá bom? Aí vem uma outra palavra, outra metáfora forte que ela é. E também aqui não vamos fazer juízo de valor da piedade daqueles que pregaram ou pregam assim, porque também pode ter até o seu uso. Até o seu uso. Mas dentro do contexto não é esse o uso dela. Mas vamos lá. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Por que muitas vezes eu falo que usa-se inadequadamente com relação ao contexto? A palavra do Senhor se renova dia após dia e pode ser usado para isso também, para fins evangelísticos. Nós chegamos para aquelas pessoas que não conhecem a Cristo e dizemos em apelo, Jesus está batendo na porta, abra para que ele entre. Mas o contexto aqui, para quem que Jesus está falando isso? É para pessoas que não conhecem? Ele está falando para a igreja. Ele está falando para pessoas que conhecem, que já ouviram do Evangelho. É como se os nossos portais ali estivessem fechados, nós estamos aqui reunidos para adorar a Cristo Jesus, mas Jesus está batendo na porta porque Ele não tem lugar aqui dentro. É forte, né? Jesus está dizendo, vocês estão me adorando ou pensam me adorar, só que eu estou do lado de fora, eu estou batendo na porta, para que vocês me deixem entrar e eu seja novamente o centro da adoração, e o objeto final da adoração de vocês. Estou batendo na porta, abram! Porque Ele disciplina aqueles a quem ama. Eles estão ceando, estão compartilhando ali da ceia, do pão e do vinho, mas Cristo não está ali. Eles estão lendo os profetas, a Torá, ouvindo instruções de Paulo, de Pedro, mas Jesus não está no meio deles. Eles estão orando, mas Jesus não está no meio deles. Eles estão dando ofertas, mas Jesus não está no meio deles. Eles estão cuidando e dando esmolas, mas Jesus não está no meio deles. Porque são realizações humanas, nada mais e nada menos, inclusive os rituais. A parte de Cristo são realizações humanas. Eu oro, está a realização humana. Eu dou o meu dízimo e a minha oferta, está a realização humana. Eu leio a Bíblia, está a realização humana, porque se está a parte de Cristo Jesus não vale de nada, absolutamente nada, absolutamente nada. A minha oração, a minha leitura da palavra, o meu exercício espiritual, a minha dedicação por meio das ofertas, a minha dedicação por meio do meu tempo, a minha dedicação em dar esmolas, não vale de nada se eu faço isso por realizações humanas. É por isso que pessoas que fazem muitas coisas boas e estão aí nas trincheiras dos lugares, em todos os cantos do nosso país, se está a parte de Cristo, não adianta nada fazer coisas boas para querer angariar algo na eternidade, não adianta, porque é único e exclusivamente por aquele que é o caminho, a verdade e a vida, Cristo Jesus. É pela realização dele e não nossa. Mas pastor, ele faz coisa boa, por que vai ser condenado? Porque não está em Cristo Jesus. Pode falar, minha irmã, que aí eu respiro um pouco aí. É. Da situação da Bíblia, né? As pessoas, sem querer julgar, abrem a Bíblia, por exemplo, no Salmo 21, deixam lá na sala, como se aquilo fosse trazer bênçãos, bênçãos, né? Tudo que a gente faz sem Jesus, sem que a motivação seja Jesus, vira uma muleta. Vira idolatria. Veja que nesse caso, a Bíblia se tornou um objeto de idolatria. Você acha que a Bíblia pode se tornar um objeto de idolatria? Pode. E em quantos lugares usam a Bíblia e não tem Jesus? Em quantos lugares a Bíblia é usada e não há Jesus? A Bíblia aponta para Jesus, Ele é o Amém.
Ele é o final e ele é o princípio da criação de Deus. Ele é a origem de todas as coisas. Se a nossa leitura bíblica não nos leva a amar mais a Jesus, pode falar, meu irmão. Hoje, eu estou vendo muito acontecer de as pessoas fazerem seleção de capítulos e versículos da Bíblia para poder sobreviver. Ou ela sobreviver. Porque eu tenho costume, às vezes, de falar que tem pessoas que têm Bíblias de páginas arrancadas. Só o que interessa é que eu comparo. É verdade. É verdade. Aquilo que vai me apertar Cai. aquilo que vai me apertar o calo, Eu tiro. eu não tiro. É. E aquilo que vai me exaltar em algumas coisas, então essa eu falo. É. E por incrível que apareça, para mim, exatamente aquela que me aperta o calo é que está a minha dificuldade. É claro. Se te aperta o calo é porque te incomodou. Se te incomodou é porque você não quer aquilo lá. E as pessoas estão acostumando a só viver capítulos e versículos que interessam. É. É a mesma coisa que o biscoitinho da sorte, isso aí. Isso aí é biscoitinho da sorte. É, pega o biscoitinho, pega o versículo lá. Caixinha de oração, né? É. Não, caixinha de oração não, caixinha de versículo talvez, né? É. Então, esse bater a porta é para nós a correção. Se nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo por realizações próprias. Ou se fazemos isso de fato porque amamos a Jesus. Ainda que na nossa fragilidade, ainda que nos nossos defeitos e nas nossas falhas, tá? Ao vencedor, aí tem lá, aquele que abrir a porta, né? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Abramos de fato as portas, entendendo que Jesus é a origem, o Senhor, o soberano e o governante sobre todas as coisas, sobre todas as esferas da nossa vida, meus irmãos. Jesus não fica à parte em determinadas áreas da nossa vida. Ah, na igreja eu louvo a Cristo, mas no meu trabalho deixa que eu resolva as coisas. Na escola, deixa que eu resolva as coisas. Vai saber se Jesus sabe resolver a operação de Bhaskara, né? Como que é a operação de Bhaskara? Como que é? Eu nem sei. Deixa que eu resolvo. Jesus não fica à parte. Ele é tudo. Absolutamente tudo. Absolutamente tudo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Aí sim, aqueles que pensam se governar, ou que colocam a si mesmos como governantes da sua própria história, ficarão de fora. Mas aqueles que se submetem a Cristo Jesus, no final de todas as coisas, governarão com Ele. Governaremos com Cristo Jesus. Olha que palavra abençoada, meus irmãos. Governo amoroso. Governo gracioso. Estaremos com Ele, se nos arrependermos e nos voltarmos a Ele. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fecha com a estrutura como de costume. O apelo. Quem tem ouvidos, ouça. É o chamado a notar e a assimilar, a assumir tudo aquilo que está sendo dito como repreensão, aqui no caso de Laodiceia apenas repreensão, mas as outras igrejas no sentido de perseverança, de coisas boas para que sejam mantidas e por aí vai. Carta a Laodiceia é um confronto à nossa autossuficiência.
Quando nós achamos que estamos no poder de todas as coisas, porque temos boa capacidade de raciocínio, porque temos boa capacidade manual, porque temos uma saúde boa, porque temos braços fortes, porque temos bons recursos. Tudo passageiro, meus irmãos. Daqui a pouco aqueles braços fortes ficarão fracos. Daqui a pouco aquela capacidade de raciocínio já dispersará. Daqui a pouco aqueles recursos já não estarão mais nos nossos bolsos, estarão nos bolsos dos que ficaram, porque nós vamos embora. Nossa esperança está no Senhor, que é a origem de todas as coisas, o princípio e o amém. Pode falar, meu irmão, depois a Sônia. Não é? Então, o que eu vou prestar atenção? As coisas que são passageiras ou o verdadeiro tesouro? O tesouro eterno, é Jesus. Ah, não, mas comigo é diferente. Não é diferente, vai cair no mesmo resultado. A gente precisa cair no mesmo. Porque as coisas não vão ser diferentes, elas são pelos mesmos prazos. O mundo vai passar, nós vamos passar, daqui a pouco nós vamos estar comendo, morrer, nascer, falecer. E a nossa vida, a chance de fazer a diferença, fizemos. E daqui a pouco, aqui passa daqui a 60 anos, 70 anos, não tem mais ninguém. Vai ter outras pessoas. E aí, o que nós fizemos com o tempo que Deus nos deu? Não é diferente, precisamos estar real, não ficar na imaginação. Aumentando as pessoas com as quais nós convivemos, fizeram parte do nosso rol aqui. Nós olhamos com grande satisfação, nós vemos muitas pessoas novas, né? Porque muitos já estão do lado de lá. Inclusive nossas famílias. Nós tivemos essa prima que faleceu, os irmãos sabem, perdeu 2 filhos há 3 anos atrás. Na casa que ela morava, minha tia com 92 e o genro, o viúvo. Então a gente indo lá, a gente percebe assim, né? O clima era muito alegre, receptivo, e você chegando lá, você encontra estamos aqui, então isso é real. É verdade. Um dia vamos estar levando E assim, para nós. a gente não se engane, poucos anos depois da nossa morte, o nosso nome será esquecido. Nem a florzinha. Eu, obviamente que a minha história é um pouco peculiar, porque eu fui adotado e tudo mais, mas eu não sei o nome dos meus bisavós, não sei quem eram.
Conheço. Esqueceu, já foi. O meu nome ficará talvez ali para o meu neto, mas depois dele, tudo é passageiro. Em Cristo não. E essa é a nossa esperança. Às vezes a gente se mata para deixar um legado. O maior legado que a gente deixa é uma vida fundamentada no Senhor. Não tem nada de errado em realizações humanas, nada. Nada, porque Deus nos criou para que pudéssemos também realizar e cuidar das coisas dele. Mas nele. Porque o nosso nome se apaga do livro daqui, mas do livro da vida, não. Glória a Deus. Vou desligar aqui, se alguém tiver mais algo para falar, a gente... Obrigado, Dinho.